As bolsas nos Estados Unidos têm apanhado muito menos do que a nossa. E aí os investidores ficam doidos para saber como investir no exterior. Hoje, o Cafeína vai mostrar que acessar o mercado americano é mais simples do que parece. Com pouco mais de R$150, você já consegue fazer esse tipo de investimento, mas os riscos são altos. Nós vamos explicar tudo direitinho para você. E no Pitaco, os comentários sobre a entrevista do Invest News com o ex-diretor do FMI, que há pouco tempo falava que a economia brasileira estava obesa e agora defende os gastos emergenciais. E também o fechamento da Bolsa, que subiu de novo na terça-feira. Sami, será que hoje vai? Eu achei que ia ser no dia do café, mas não foi, né? Então fala pra galera. Galera, por favor. Ajuda a gente. Se inscreve no nosso canal, vai. Que sininho, Please. gente. Vamos lá, Cafeína no ar, roda a vinheta. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Cafeína. Sami Dana, hoje a gente vai responder uma pergunta que muita gente tem feito em todos os nossos programas do Invest News, que é como investir no exterior. Até porque é chique falar que tem ações que investem em ações americanas, que o seu dinheiro está dependendo da Bolsa de Nova York. Já imaginou? Você no café com seus amigos e amigas, fala, deixa eu ver como está a Bolsa de Nova York, para saber se estão isso eu já faço, não. né? Meu dia a dia normal, né? Já faz. Então, só para o pessoal entender, a gente vai explicar como acessar o mercado americano investindo num ETF, que é um fundo que copia um índice. Isso. Então, primeiro a gente vai explicar o que é esse índice aí que esse ETF copia aqui esse ETF que é negociado aqui na nossa bolsa. Então, a gente vai falar sobre o S&P 500, que é o principal índice do mercado de ações dos Estados Unidos. Inclusive, né, Sami, o pessoal, quando vai falar sobre mercado americano, como a economia americana está indo, fala muito sobre o S&P 500. Porque é Standard & Poor's 500, que são as 500 maiores empresas. Mas vamos lá, 500 maiores empresas, então tem lá a Microsoft, a Apple, a Amazon, Facebook, tem até o fundo Berkshire Hathaway, né, que é do Buffett. Mas segue aí, Pri. Então, e aí assim, são as 500 maiores empresas, tanto da NYSE quanto da Nasdaq. A NYSE é a bolsa de Nova York e a Nasdaq é a bolsa que reúne as ações tecnológicas. O pessoal até brinca que é o primo mais jovem aí da bolsa da NYSE, né? Então, o mais cool. E aí a gente tem aqui, então, o market cap, que é o valor de mercado aí dessas ações negociadas, dessas 500 maiores empresas aí dos Estados Unidos, chega a 24 trilhões de dólares. É um valor maior, inclusive, do que tudo que os Estados Unidos produziram no ano passado, que somou aí o PIB americano 21, quase 22 trilhões de dólares no ano passado. Também é 80% da capitalização do mercado. Capitalização, até anotei aqui para explicar direitinho, é calculada multiplicando o preço da ação pelo número de ações que estão em circulação, então representa, basicamente a gente pode dizer 80% aí de tudo que é negociado no mercado americano. E tem alguns critérios que as empresas têm que seguir para fazer parte do S&P 500, a gente separou alguns, mas são uns 6, 7, tem uma lista lá de critérios, mas o valor de mercado da empresa tem que ser superior a 6 bilhões e 100 milhões de dólares, a empresa tem que estar há mais de 6 meses na bolsa e ela tem que ter uma negociação de 250 mil ações por mês. Sam, isso aí acho que vale explicar, que é um índice que mostra, então, as ações que são muito líquidas, né? Bem negociadas. São líquidas de empresas grandes. Lembrando que o Ibovespa, por exemplo, é um índice por negociação, volume de negociação. Esse não. Esse é um índice de tamanho da empresa. Batidos os critérios, a empresa que vale mais pesa mais no índice. No Ibovespa, uma empresa pode não valer tanto, mas ser muito negociada, muito transacionada. Aí ela vai ter um peso grande no índice. O índice brasileiro, que segue mais ou menos essa metodologia, seria o IBX. Você tem o de 50 e de 100 ações. Mas o S&P 500, claro que é muito mais famoso e são 500 empresas, como você bem falou, Priscila. Muito bem, então vamos para a nossa próxima tela. Vamos ao que interessa, que o pessoal quer saber como investir. E aí, o que a gente separou aqui? Tem várias formas, você pode investir por meio de fundos de investimento que acessam empresas no exterior, tem títulos que representam as ações que são negociadas lá fora, só que a gente tem aqui, a gente colocou um dos jeitos mais fáceis, que é o ETF. A gente fala muito de ETF aqui, né? Sim, ETF é o Exchange Trade Fund, que é uma réplica de algum índice. A gente fala muito do BOVA11, que é aquele ETF que copia o Ibovespa. Mas hoje,
a Priscila trouxe outro ETF. Exato. Então, esse é um ETF que copia o S&P 500. Então, ele investe lá nas 500 ações que fazem parte do S&P 500 para que ele imite o comportamento desse índice americano, só que tem um fator adicional, tem uma diferença importante em relação ao ETF nosso, por exemplo, copia o Ibovespa, que é o fato de que ele também traz a variação cambial. É claro. Porque ele converte para reais. Ou seja, se a Bolsa Americana, num dia para o outro, não mudou nada, mas o dólar subiu 10%, você vai ter ganho 10%, porque você combina justamente a valorização ou desvalorizações das ações em dólar. Mas aí, como esse preço é dado e negociado em reais, tem sempre essa conversão. Taxa de administração, 0,24, é bem menor que as taxas dos fundos ativos, que aqueles que querem bater o Ibovespa, que normalmente é 2%, mais performance aí de 20%. Também é interessante o valor, né? Com R$ 158, pegando a cotação de 14 do 4, né, de ontem, você consegue investir em 500 empresas americanas. Então, é uma baita oportunidade. Obviamente, aí tem outros custos, né, que a Priscila vai falar, que emolumentos e corretagem. Os emolumentos, então, são um pequeno percentual sobre o volume que você opera, que você paga para a B3, e tem a corretagem também. Várias corretoras não cobram corretagem. A Exinvest, por exemplo, não cobra corretagem para ETFs. Então, basicamente, aí o que a pessoa paga aí são os emolumentos, essa taxa de administração. Eu fiz lá uma simulação, Sami. Então, por exemplo, por um valor de R$ 1.500, ali comprando 10 cotas desse ETF, você paga um emolumento ali de 50 centavos, tá? Para dar uma noção aí pra galera. É pouquinho, percentualmente. Boa. Então, vamos aos desempenhos, que é a nossa terceira tela aqui. E aí, ficou bonita essa tela aqui que a Dani fez pra gente, né? Mas o que mostra aqui? Ibovespa, principal índice de referência da Bolsa Brasileira, S&P 500, a gente explicou pra caramba. E aqui a gente tem, a gente não falou na outra tela, esse é o código desse ETF que copia o S&P 500, é IVVB11. Então você tem que digitar aí, você tá na Isinvest aí, IVVB11. Muito bem, aí vai ter isso. E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu, Sam? A gente vê, então, as bolsas americanas, né? O índice que representa aí o mercado americano caindo quase 12% no ano. Esse é o desempenho no ano de 2020. Então, de janeiro de 2020 até o dia 14 de abril. O Ibovespa com uma queda de quase 31%. E olha só, o ETF subiu 14,3%, muito por causa porque do o dólar, né? Você teve as duas variações, né? A do dólar foi mais forte. Agora, o mercado brasileiro tem mais risco. Então, provavelmente, se a gente pegasse o ano de 2019, a Bolsa Brasileira tinha subido mais que o S&P, mais que o IVVB11. Então, você tem que... É uma maneira de diversificar e estar exposto a outros tipos de risco. É de se pensar, mas você tem que fazer essa combinação. Comprar, apostar nas ações americanas e também na variação do dólar. Porque assim como teve efeito positivo, mesmo a bolsa caindo, podia ser o contrário. Se a bolsa americana subir, mas o dólar desvalorizar muito, o total pode ficar negativo. Quer dizer, a pessoa tem que entender muito bem ali o mercado, porque ela está sujeita a dois riscos. Sim. O risco de câmbio, que é um risco dificílimo de você administrar, ainda o risco da Bolsa Americana. E tem uma outra coisa também, eu falei com o Hugo Caroni, que é analista gráfico lá da Isinvest. Aí qual que é a explicação que ele me deu? Ele falou, Priscila, eu acho que vocês podiam ter falado disso até antes. Porque, enfim, ele fala que assim, o pessoal já perdeu o maior ganho. Mas ele fez ali uns cálculos gráficos e tal, ele viu que assim, se para voltar ali para o patamar máximo que estava o ETF VVB11, ainda tem talvez uma margem de ganho aí de 8%. Então assim, mas isso vai depender aí de Bolsa Americana subir e dólar ainda subir um pouco também. Claro que é uma análise gráfica, né? Tem muitas críticas à análise gráfica, mas também tem muita gente que gosta. Então, quem gosta... Acompanhe lá o Hugo Caroni, ele falou isso. E, tem o Espaço Trader, né, sala ao vivo, trader, lá que ele você pode ir lá falar com ele, né? Ele se comunica, responde ao vivo. Põe os gráficos. É interessante para quem gosta e acredita, obviamente, em análise gráfica. Um comentário final aqui que eu acho que vale falar também. Por que Ibovespa, por que a nossa bolsa caiu tanto
e caiu muito mais do que a Bolsa Americana. Isso tem a ver com o mercado emergente? É mercado emergente. O cara tá com medo, ele sai de mercado emergente. Então, ele sai de Bolsa e sai de mercado emergente. Então, a gente tomou duas na cabeça. O cara sai de país mais arriscado e sai também de moeda, de bolsa de valor. Então, bolsas caíram no mundo inteiro. O pessoal tira pra caramba dos emergentes. E aí teve também o negócio do dólar, né? Tá, então beleza. Então, tá falado aí, com R$158 dá para acessar a Bolsa Americana. A gente falou dos riscos, sim, tomar cuidado aí, porque pode ser que daqui para frente não tenha um ganho. Apesar do ganho passado, não é garantia de retorno futuro. E também tem aquela, né? O cara que tá comprando, ele acha que vai subir. O cara que tá vendendo, acha que vai cair, porque senão ninguém ia ser tonto de comprar ou descer uma coisa que tinha certeza que ia subir ou descer. Por isso que a gente olha o longo prazo. Mas mudando de assunto, a gente vai para a redação particular dela, nossa editora Thaís Laporta, que é editora do site investnews.com.br, que também entrou na onda das ações e explica uma alta de uma empresa que tem se destacado muito, principalmente nesse período aí mais difícil. Thaís Laporta, bom dia, o que você traz no café da manhã do Cafeína? Bom dia, Sami, bom dia, Pri. Hoje eu vou falar da ação de uma empresa que sofreu bem menos que as outras na crise do coronavírus. É a catarinense WEG, que fabrica máquinas e equipamentos elétricos. Até segunda-feira, ela acumulava um ganho de 14,21% em 2020, enquanto todos os outros papéis do Ibovespa estavam no vermelho. Mas o que é que está ajudando a WEG a segurar a barra da crise se ela nem é dos setores mais beneficiados agora, como o varejo e o farmacêutico? Bom, eu listei 5 razões para a empresa continuar bem vista apesar da crise. Olha só. Primeiro, ela não cortou investimentos. Essa é uma vantagem competitiva perto das companhias que tiveram que parar a produção. 2. A saúde financeira vai bem. O balanço do quarto trimestre animou, com um lucro 20% maior e geração de caixa que cresceu 36%, dando fôlego para ela passar pela crise com mais facilidade. 3. A WEG vai fabricar respiradores. Ela assinou um acordo com a Leiston, que produz equipamentos hospitalares, para produzir mais unidades de ventilação mecânica para os afetados da Covid. O plano é fazer 1.500 respiradores por mês, o que coloca a WEG à frente quando o assunto é inovação. 4. A presença internacional. A empresa tem fábricas em 12 países como Estados Unidos, China e Índia, o que dá a ela essa vantagem da diversificação. E 5. É uma empresa dolarizada, já que 58% da receita de 2018 veio do exterior, e como o dólar vem subindo bastante, a empresa tende a se beneficiar. Claro que a gente está olhando para o retrovisor e nenhuma empresa hoje está protegida das incertezas que podem vir pela frente. É o que dizem os analistas. Mais informações é só acessar o investnews.com.br e também as redes sociais. Agora, Sami, é muito difícil você, por exemplo, lá no começo do ano olhar e falar assim, essa é a ação que vai subir, né? Como que você... Qual que é o segredo aí? Não tem segredo. O segredo é que se todo mundo soubesse, não tinha, ficar todo mundo rico. O cara que comprou tá feliz, o que vendeu tá triste. Então, é mais fácil fazer uma análise do passado. Porém, é interessante entender os fundamentos, que aí você pode ter um insight. Eu, Sami, não faço apostas únicas. Eu olho carteiras, às vezes com alguns setores. ETFs. E olho ETFs, olho o risco. Mas é uma outra escola. Tem os caras que gostam de análise gráfica e tem os caras que gostam de análise fundamentalista. Eu sou dos caras que gostam das carteiras, que é o cara mais que olha risco. Mas tem para tudo que é gosto. Tem gente aí fazendo várias estratégias para montar suas carteiras. Certo, Pri? Certo, Samidana. Então agora chegou a hora do pitaco. Cadê a bonequinha da Pri? A bonequinha tá nascendo. Demora 9 meses para nascer. E minha paciência vai demorar 2 dias para cancelar o quadro Pitaco. Vamos lá. Não, vamos lá. Vai, Sam, pelo amor de Deus. Ó, então, primeiro, essa foi uma entrevista exclusiva que a Caterine Rivas, nossa repórter do site, fez com o ex-vice-presidente do Banco Mundial, ex-diretor executivo do FMI, Otaviano Canuto. E quero saber, Samidana, a sua opinião, porque o que ele diz, ele fala assim,
dívida pública deve subir um pouquinho e tal. Eu achei ele bem otimista até. E a gente tem depois um vídeo dele também. Eu achei meio estranho essa fala. Eu vi a reportagem, ele é um cara bem respeitado, um ótimo profissional, mas eu achei estranho o que ele falou. Porque estão falando que a dívida pública que está 70% do PIB vai para 100%. 70 para 100 não é um pouquinho. E a gente vai pagar isso. Até o Banco Mundial falou, olha, tem que tomar cuidado, os países têm que pensar bem como vão gastar, porque depois vai faltar, vai vir reforma, vai ter ajuste fiscal. O que você achou, Priscila? Então, eu queria chamar o vídeo que ele gravou pra gente. Eu quero saber a sua opinião. Depois eu vou opinar. Não, eu quero saber a sua opinião. Vai, foi o vídeo. Vamos lá. Há lições importantes. Precisaremos reforçar as reformas estruturais que levem a aumento na produtividade do trabalhador, porque afinal haverá conta a ser paga. Também vai ser importante rever a estrutura do gasto público brasileiro de modo a encontrar espaço para reforço da saúde pública. E, acima de tudo, também será importante que estendamos a nossa política de registro do pobre. Precisamos conhecer todos os pobres pelo nome, de tal modo que, no futuro, políticas sociais possam ser mais adequadas. Então, Priscila, é legal, né? Ele falou de reforma, ele fala assim, ó, vai ter que pagar essa conta. O que você achou de Canuto? Eu achei interessante a entrevista, acho que vale ler na íntegra. Eu separei alguns pontos do que ele falou. Ele falava muito, então, que a economia estava obesa, ele pedia muito, era defensor do ajuste fiscal, só que ele falou que agora não é hora de misturar as agendas. Então tem a agenda econômica e tem a agenda emergencial aí voltada para esse estado de calamidade pública. Não só ele, como outros economistas têm falado muito sobre esse investimento em saúde, a importância dele para que os países estejam preparados não só para essa pandemia, mas se surgirem outras pandemias, possivelmente. E também ele falou que sobre o Corona Voucher, que ele acha que o governo está no caminho certo, mas que o grande desafio é realmente chegar nessa base da pirâmide aí, esse pessoal que não tem nem documento, né? Não, é muito boa a entrevista. A única crítica que eu fiz é esse negócio que da dívida pública, não é né? Um leve aumento de 70 para 100, né? Um aumento quase de 50%. E tomara que a gente seja surpreendido positivamente, né? Se não subir toda tanto, a torcida é para todos. Muito bem. Bom, próximo pitaco, então, a Bolsa, fechamento da Bolsa. Encerrou o pregão aos 82.677 pontos, maior patamar de fechamento desde 13 de março. A gente não passava dos 80 mil pontos há um mês, né, Sami? Com saudades dos 80 mil pontos. Ah, sim, né? Vai ter festa dos 100 mil de novo. A gente torce pra Bolsa subir, né? Claro. Por que você tá me dizendo? Pra você comentar. Eu vou comentar o seguinte. A gente teve dados positivos da China. Parece estar se recuperando numa velocidade maior do que os economistas esperavam. A gente tem Europa também se recuperando aí, já vários países soltando, ainda que aos poucos, sua população e fazendo planos, então não é mais assim quarentena sem previsão, então já estão fazendo. Itália, Espanha, já o pior já passou. Estados Unidos também, Nova York é o estado mais preocupante também, deu uma aliviada, então o mundo está mais otimista, todo mundo para cima, quando cai, puxa o Brasil para baixo, quando sobe, puxa para cima. E você, qual foi seu destaque da Bolsa, Priscila? Daí, tem, além do que você falou, né, Sami, tem também a aprovação na Câmara do auxílio a estados e municípios, que... mas isso é uma bomba, hein? Era uma pauta bomba e foi meio que aprovada ali num meio termo, né? Não chegou a ser aquele plano Mansueto, que previa umas contrapartidas do Estado, não chegou a ser tão austero quanto esse, mas também não foi tão uma pauta bomba, pelo menos essa foi a análise aí do pessoal do mercado. PEC do orçamento de guerra fica para hoje, está prevista a votação para hoje no Senado. Foi desmembrado aquele ponto lá que previa do Banco Central poder fazer compra diretamente de ativos. Exatamente, então ele voltou para a Câmara esse ponto, então na prática pode ser que a gente tenha duas PECs. E Sami, um último assunto que eu queria até que você abordasse, saiu um estudo da USP e da UNB também falando que o Brasil tem mais de 300 mil casos registrados e não os 20 e poucos mil aí que o Ministério da Saúde... Tem muito mais, agora a gente não sabe quanto. Os modelos que estão usando, até a gente está fazendo um modelo pela Isinvest, aí vai ser um negócio bacana, que a gente deve soltar ainda essa semana. Tá tudo errado. Por quê? Porque precisa saber casos notificados, e ninguém notifica. Você tem uma população muito jovem no Brasil, e jovem tem muito assintomático.
Então, acredito até que tenhamos mais casos desse, pessoas, eu posso estar com corona, você, e a gente nem sabe, porque a gente é jovem e não teve nenhum efeito. Então, eu não estou preocupado com o número de casos, no nosso modelo eu me preocupo com o número de mortes e, obviamente, com o uso do sistema de saúde, porque se a pessoa pegou o coronavírus, mas não precisa ir para o hospital, tá beleza, é um resfriadinho para algumas pessoas. A gente tem que saber para as pessoas que que não viram um resfriadinho. Aí você precisa fazer isso. Então, em breve, modelos próprios. E olha, tem gente aí falando que São Paulo ia dar mais de 200 mil, 300 mil, 100 mil mortos. No nosso modelo, tá 8.500 mortos. Num cenário mais adverso. Eu sei, me antecipando aí em primeira mão para vocês. Spoiler. E a gente vai abrir, o modelo sou eu, tem vai matemático, tem médico, a gente vai lá apresentar no Hospital das Clínicas. Então vai ser muito bacana. Uma boa quarta-feira, Priscila, e que tenhamos boas notícias da saúde, da economia e dos nossos 50 mil inscritos. Isso aí. Bom dia, tchau, tchau.